Olá, senhores. Vamos começar o estudo das lesões e mortes por energias físicas não mecânicas. As energias podem ser físicas mecânicas ou não mecânicas. As mecânicas, aquelas que dependem do movimento para serem transferidas. A energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E as energias não mecânicas são aquelas energias que, para serem transferidas, não dependem do movimento, dos corpos. Então eu posso ter nesse diapasão uma energia elétrica, uma energia física não mecânica de origem elétrica, térmica, barométrica, radiante. Ou seja, são energias que, para serem transferidas entre dois pontos, não precisa que o corpo entre em movimento. Então, se eu pegar, por exemplo, essa caneta e atirar, ora, para que essa caneta se desloque do ponto A para o ponto B, este corpo, conjunto de átomos, precisa entrar em movimento. Isso é uma energia física mecânica. Agora, existem energias que, para serem transferidas, não há a necessidade que os corpos entrem em movimento. Então eu tenho, por exemplo, a energia elétrica, que depende da vibração dos elétrons, carga negativa da matéria. Eu tenho as energias barométricas, que vai depender da variação de pressão. Eu tenho energia térmica, que vai depender da variação da temperatura. Ou seja, essas energias são chamadas de energias físicas não mecânicas. E nós vamos começar o estudo, então, dessas energias. Joga na tela. Energias vulnerantes, físicas, sublinha, não mecânicas. Ou seja, são aquelas que não dependem do movimento, como eu acabei de dizer. E nós vamos começar a estudar a energia elétrica. Então, a energia elétrica é aquela que, para ser transferida entre dois corpos, vai depender da vibração dos elétrons. Antes disso, falava energia elétrica, retificando. Nós vamos começar pela energia térmica. A energia elétrica vai ser depois que terminarmos esse ponto. Então, energia térmica, que vai depender da variação da temperatura, vai depender do calor quente, do calor frio. E aí nós vamos começar a estudar as termonoses. Esse sufixo -ose em medicina significa doença. Então, uma escoliose, uma tuberculose, ou seja, esse sufixo -ose em medicina quer dizer doença. Doenças ocasionadas pela variação da temperatura. Dentro desse contexto de termonoses, nós temos que diferenciar. Termonose é gênero. Então, uma termonose pode ser uma insolação ou uma intermação. Então, joga na tela, por favor. Nós vamos falar de termonoses e vamos falar de queimaduras. Então, as termonoses e as queimaduras, queimadura um pouco mais à frente, mas termonose é uma hipótese de lesão, e aqui você vai entender por que eu estou colocando o hipotálamo daqui a pouco, mas eu vou usar esse slide só para que a gente possa introduzir. Termonose. Então, termonose é o gênero, que tem duas espécies. Quais são as espécies de termonose? A insolação e a intermação. Insolação e intermação. Insolação e intermação são espécies de um gênero maior, pode voltar para mim, que são as termonoses. Então, termonoses, doenças da variação da pressão. Ou melhor, desculpe, da variação da temperatura, da variação do calor quente, calor frio. E aí nós vamos dividir as termonoses em insolação ou intermação. Ora, em prova de medicina legal, uma primeira observação que você tem que puxar no seu caderno aí é a seguinte, sobre isso, primeira observação, se você estiver fazendo prova para delegado fora do Rio de Janeiro, você vai dizer o seguinte, será insolação quando a fonte de calor for o sol. Então, quando a fonte de calor, volta para mim, por favor, que ocasionar a variação da temperatura for o sol, aí você está diante de uma insolação. Na tela, separando a palavra insolação. Insolação, pode voltar. Insolação, quando o Sol, o astro-rei, for a fonte da variação de temperatura, você vai dizer que aquela termonose é da espécie insolação. O camarada foi à praia, ficou exposto a uma temperatura de 42 graus, chegou a casa mais tarde, todo vermelho, uma vermelhidão que lhe toma o corpo, a pele em alta temperatura, ele começa a sentir náuseas, dor de cabeça, enjoo, vômito, ele está cometido por uma insolação, porque a fonte de calor, no meu exemplo, foi o Sol. Agora, se a fonte de calor for qualquer outra que não seja o Sol,
Aí não é uma insolação, aí é uma intermação. Então ele é um trabalhador de uma fábrica, naquela fábrica tem uma caldeira, ele fica próximo daquela caldeira que está emitindo um vapor superaquecido. Ele fica exposto àquele vapor superaquecido, muito próximo, por 8 horas trabalhando naquela caldeira. Chega a casa, começa a se sentir mal, de enjoo, vômito, vertigem, dor de cabeça, náuseas, pressão elevada, ou seja, ele está submetido, ele está acometido, melhor dizendo, por uma intermação. Qual foi a diferença do primeiro caso para o segundo caso? A fonte do calor. No primeiro caso, a fonte do calor foi o sol, no segundo caso, a fonte do calor foi a caldeira. Então, insolação, intermação, espécies de um gênero maior chamado determonose. Então, essa primeira observação e essa resposta é se você for fazer concurso de medicina legal fora do Rio de Janeiro, delegado de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, ou seja, qualquer estado. Por que isso? Porque no Rio de Janeiro, e aí joga na tela, nós teríamos uma segunda observação então a fazer, uma segunda corrente sobre isso. O professor Higino Carvalho Hércules, então se você pegar o livro do professor Higino, se você pegar este livro aqui, ó, joga na tela por favor, se você pegar este livro aqui, o livro do Higino Carvalho Hércules, que é um dos livros que eu recomendo para a prova de delegado do Rio, você vai ver que o Higino, ele vai tratar esse tema de uma forma diferente. Para ele, insolação está umbilicalmente atrelado a uma lesão ou ao mau funcionamento do hipotálamo. Então, hipotálamo é uma glândula que fica na base do cérebro. E ela é responsável pela secreção, por secretar uma série de hormônios que vão estimular outras glândulas, como por exemplo a hipófise. Então, é na região pré-óptica do hipotálamo que estão os neurônios que vão comandar uma série de funções, ou seja, a nossa termorregulação. E a partir daí você precisa lembrar que nós somos animais homeotérmicos. O ser humano é um animal homeotérmico. O que significa dizer que o ser humano é um animal homeotérmico? Significa dizer que a variação da temperatura externa não altera a nossa temperatura interna. Então, fora, estou gravando aqui no meu estúdio. Pode estar aqui 21 graus, está marcando o ar-condicionado, 21 graus. Se você for aferir a minha temperatura axilar, possivelmente ela vai dar 36,5 graus Celsius. Ora, como é que o ambiente está a 21 graus e eu estou a 36,5 graus Celsius? Por que eu não entrei em equilíbrio com o ambiente? Por que eu não perdi calor para o ambiente e o ambiente então aumentou a sua temperatura? Por quê? Ora, na natureza, senhores, nada se cria, nada se perde, tudo se transfere. Então vai se transferir calor de onde tem mais calor para onde tem menos calor. E onde é que tem mais calor? No meu corpo, 36,5 graus Celsius. E no ambiente, no estúdio, 21 graus Celsius. Eu teria que perder calor para o estúdio, para o ambiente. E por que eu não perco? Porque existe um mecanismo de termorregulação dentro do meu corpo. Porque eu sou um animal homeotérmico. Então, ainda que a temperatura externa seja o meu corpo, através de mecanismos de regulação, vai manter a sua homeostasia com relação à temperatura. Primeira aula, primeiro bloco, eu falei, expliquei o que era homeostase. Ou seja, o equilíbrio das relações, das trocas de uma série de compostos químicos, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, cálcio, temperatura, pressão, voltagem elétrica da célula, dentro da membrana celular, ou seja, uma série de fatores que bioquimicamente nos mantêm vivos. E esses fatores precisam estar dentro de determinados patamares para que as reações químicas ocorram e a vida se mantenha. Ou seja, a nossa homeostasia, segundo bloco do módulo, eu explico isso. O que é isso, né? Então, se aqui fora está a 21 graus Celsius, dentro de mim tem 36,5 graus Celsius. No meu hipotálamo, no meu termostato hipotalâmico. Então, se você, por exemplo, for medir a minha temperatura no meu termostato hipotalâmico, você vai ver que ela está ali em torno de 37 graus Celsius, porque existe uma faixa ideal de temperatura. Ora, as reações bioquímicas, as reações só ocorrem dentro da célula, as enzimas só funcionam, elas vão se desnaturar se a temperatura estiver muito alta, ocorrer a chamada hipertermia. As proteínas,
as enzimas se desnaturam, determinadas reações químicas não acontecem, a morte da célula sobrevém. Morre uma célula, morre o tecido, morre o órgão, morre o sistema, morrendo o sistema, morre todo o organismo, morre o corpo, morre a pessoa. Porque então nós temos um centro termorregulador. E o centro termorregulador são os neurônios da região pré-óptica do hipotálamo. E os neurônios da região pré-óptica do hipotálamo é que comandam a nossa termorregulação através de vários mecanismos que nós vamos estudar. Então, para o Higino Carvalho Hércules, o mau funcionamento, perceba bem, o mau funcionamento do hipotálamo é o que ele chama de insolação. Insolação. Então, jogando aqui na tela, né, para que você veja, deixa eu limpar para ficar mais fácil, jogando na tela. Ora, hipotálamo, localizado na base do cérebro, contém os centros termorreguladores, porque nós somos animais homeotérmicos. Qual é o contrário de animal homeotérmico se aparecer o nome na prova? É o animal pecilotérmico. Então, o animal pecilotérmico, alguns répteis, por exemplo, jacaré. Jacaré é um animal pecilotérmico. Por isso que ele está sempre numa sombra, numa água, porque a temperatura interna vai variar conforme varia a temperatura do meio ambiente. Não é o que ocorre conosco, eu acabei de falar. Se o ambiente está a 21 graus Celsius, eu continuo a 36,5. Então, há algo dentro de mim que está produzindo calor, para que esse calor se mantenha dentro de mim e eu não perca calor para o meio ambiente. A gente vai ver uma série de mecanismos para isso ser feito. Agora, se nessa sala aqui o ar-condicionado pifa e começa a temperatura a subir para 30, 32, 35, 40 graus, o meu corpo vai se adaptar a isso também. Ainda que aqui dentro esteja 40 graus, meu corpo vai continuar a 36,5 graus Celsius. Mas para isso, mecanismos de controle serão deflagrados. Sudorese, por exemplo. Eu vou começar a suar. A parte líquida do sangue contém água. 95% da parte líquida do sangue é de água. Esse sangue vai para a periferia por um processo de vasodilatação. Os capilares da região periférica do corpo vão vasodilatar. Essa água vai sair do vaso, vai molhar a pele, vai passar pelas glândulas sudoríparas, vai molhar a pele e vai evaporar. Essa água evaporando, passando do estado líquido para o estado gasoso, ela rouba calor, ela tira calor do meu corpo através de um processo de sudorese. Controlado por quem? Adivinha? Pelo hipotálamo. Então, se eu estou num ambiente muito quente, eu estou vermelho, minha temperatura está se elevando, eu estou sendo acometido por um quadro de hipertermia, coloco a mão na minha pele e vejo que minha pele está seca, ora, pode ser que o hipotálamo não esteja funcionando. Então, se o hipotálamo não deu o comando de vasodilatação periférica para que essa água pudesse evaporar que está passando pelo sangue, pudesse tomar a pele, molhar a pele e o processo de evaporação pudesse acontecer, vai dizer o Higino, aqui está-se diante de um processo de insolação. Mas não tem nada a ver com o sol, você está dentro do estúdio, sim, mas é porque o hipotálamo não está funcionando a contento. O hipotálamo, então, é a grande parte do corpo, ou seja, o grande órgão que tem esta função de controlar essa termorregulação do organismo, mantendo a sua homeostasia, né? Então, joga na tela. Relacionado à insolação. Relacionado à insolação, por quê? Quem é que diz isso? Que é relacionado à insolação? O professor Higino Carvalho Hércules. Então, é o professor Higino Carvalho Hércules que vai dizer que a insolação está ligada ao hipotálamo. Ora, o mau funcionamento no hipotálamo gera o que ele chama de insolação. O hipotálamo produz e secreta hormônios. Está ligado à glândula hipófise, que também vai controlar uma série de processos bioquímicos no nosso organismo. Mais adiante. Ora, quais são os locais de ação do hipotálamo? Ele vai atuar no diâmetro vascular. O que significa dizer que ele vai atuar no diâmetro vascular? Ele vai participar do processo de vasodilatação. Ele vai participar do processo de vasodilatação. Quando diz aqui no slide que ele participa do processo vascular, então note, vou voltar para a tela. Eu tenho um vaso sanguíneo que tem esse calibre aqui, ó. O hipotálamo, que está na base do cérebro, vai dar um comando para que haja uma vasodilatação. Dentro desse vaso está passando uma quantidade de sangue. Ora, só que quando o vaso aumenta de calibre, olha o tamanho do vaso. O vaso
aumentou de calibre, ocorreu uma vasodilatação. A quantidade de sangue que vai passar aqui é muito maior. Ocorreu um processo aqui de hiperemia. Hiperemia. Já falei isso em aulas passadas, você já sabe. O que é? Volta para mim. O que é uma hiperemia? É o aumento de fluxo de sangue num vaso sanguíneo. Só que você também precisa lembrar, porque eu também já falei isso em blocos passados, joga na tela, que o sangue ele tem uma parte líquida e ele tem uma parte sólida. A parte sólida do sangue é formada por eritrócito, leucócito e plaqueta. E a parte líquida do sangue é o plasma. Esse plasma, grande parte dele é composto por água. E essa água, então, que está passando nessa região em maior quantidade, essa água vai evaporar, essa água vai molhar a minha pele, essa água evaporando, lá da física, ela passa do estado líquido para o estado gasoso e ela tira calor do meu corpo. Quando ela evapora, ela leva calor com ela e o meu corpo se resfria. Porque eu preciso me manter, para manter a minha homeostasia dentro de uma faixa ideal de temperatura, senão as reações químicas não ocorrem, as enzimas não funcionam, desnaturam e a morte é algo que pode ocorrer a qualquer momento por uma hipótese de hipertermia. Então quem comanda esse processo é o hipotálamo. Logo o hipotálamo, uma lesão, diz o professor Higino, uma lesão no hipotálamo vai gerar um quadro de insolação. Mas volto a dizer, isso é para a prova de delegado do Rio de Janeiro. Se você for fazer uma prova mais simples para outros estados, aí você vai encontrar livros de Dalton Cross Jr., Genival Veloso de França, falando que a insolação é a ação do Sol. É a ação do Sol, ok? Agora, André, mas esse processo de termorregulação vai acontecer? Vai, porque isso não tem a ver com doutrina, isso tem a ver com a nossa fisiologia. Se você for estudar numa faculdade de medicina a matéria fisiologia, você vai aprender tudo isso que eu estou te falando aqui. Hipotálamo, controlando vasodilatação, controlando a homeostasia, ou seja, isso é matéria fisiologia de uma graduação em medicina. Óbvio, não é esse o nosso objetivo, mas nas provas mais profundas de delegado, você tem que conhecer termos médicos. Só você pegar aí, ó, tá duvidando de mim? Pega as provas de delegado do Rio, 2012, 2002, 2006, 2009. Dê uma olhadinha nas provas, depois você me manda uma mensagem. Então, senhores, eu sempre digo, aprofunde o máximo, que se você resolver o mais difícil, você vai matar também o mais fácil. O problema é que o candidato quer ficar no superficial, e aí quando a matéria vem mais profunda, ele acaba tendo problema na construção do raciocínio, ok? Bom, então quem comanda isso é o hipotálamo. Joga na tela. O hipotálamo, então, vai atuar na posição dos pelos. Então aqui, ó, os pelos, a erição dos pelos, esse termo aqui é importante você saber. Erição, os pelos ficam eriçados, a erição, eriçados. Pelos eriçados. O que seriam pelos eriçados? Volta para mim, por favor. São pelos levantados. Então o pelo fica levantado. Já percebeu o que acontece quando está muito frio? Quando está muito frio, você fica todo arrepiado, o seu pelo levanta. É o eriçamento de pelos. E por que acontece isso? Ora, na espécie humana esse não é o principal controle, mas nos animais de grande pelagem, nos cachorros, nos ursos, por exemplo, animais de muito pelo. Como eles têm muito pelo, entre o meio ambiente, entre o ar e a epiderme, tem o pelo, que é chamado de fâmero da pele, outra expressão que pode aparecer em prova, os fâmeros da pele. O que são os fâmeros da pele? É cabelo e unha. Então, pelo, cabelo, unha são chamados de fâmeros da pele. Então, entre o ambiente e a epiderme e o tecido epitelial, há os pelos. Ora, se esses pelos ficam eriçados, vai se formar aqui uma camada de ar. Então, entre o ambiente e a epiderme, imagine um pelo desse tamanho, vai se formar aqui uma camada de ar entre os pelos. Essa camada de ar funciona como isolante térmico. Já percebeu o homem olhando a natureza? O homem copia em muitas passagens da natureza. Ora, o que é uma casa com telhado? Se você tem uma casa que não tem telhado, só tem uma laje, e o sol fica batendo naquela laje, aquela casa vai esquentar muito mais. Vê se concorda. Se eu quiser que a casa dentro dela fique menos quente, eu construo um telhado. No momento que eu construir um telhado, ora, entre a telha e a laje vai ter ali uma camada de ar.
essa camada de ar funciona como isolante térmico e aquela casa não vai esquentar tanto dentro dela. Essa é a função dos pelos. O homem aqui copiou a natureza. Ou seja, por que animais de grande pelagem têm mais facilidade a suportar baixas temperaturas? Porque naquela camada de pelos forma-se uma camada de ar. E essa camada de ar funciona como isolante térmico. Tranquilo? Então quem vai comandar a posição dos pelos... Está muito frio, os pelos ficam eriçados. Está muito calor, os pelos ficam abaixados. Quem comanda isso é o hipotálamo. Joga na tela. Ora, na tela, locais do hipotálamo, posição dos pelos. Estimula a sudorese. O processo de sudorese eu já expliquei, né? Está aqui no quadro. Se dá por uma vasodilatação. O hipotálamo, os neurônios da região pré-óptica do hipotálamo determina que sejam liberados naquele vaso sanguíneo determinadas substâncias vasodilatadoras, como por exemplo o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, e o vaso vai aumentar de tamanho. Aumentou de tamanho, hiperemia, aumento do fluxo de sangue num vaso. Passa mais água, a água evapora, molha a pele, evapora. Quem comanda esse processo é o hipotálamo. Então ele vai estimular a sudorese. O processo contrário, está muito frio, vai gerar vasodilatação periférica? Não. Em regiões muito frias, em ambientes muito frios, vai gerar vasoconstricção periférica. Então o hipotálamo vai dar um comando inverso, para que os vasos da periferia se fechem. Ou seja, um processo de vasoconstricção periférica. Então vai passar pouco sangue por ali. O sangue vai se concentrar na parte interna do corpo, para não perder calor para o meio ambiente. Então o processo é o contrário, é o processo de vasoconstricção. Por isso que em determinadas extremidades da região muito fria, né, falta sangue nas extremidades, e aquela extremidade vai ficando cianótica, vai faltando sangue, aquela troca, aquela oxigenação daqueles tecidos, daquelas células vai ficando prejudicada. Aumenta-se a quantidade de gás carbônico naquela região, e aí a região vai ficando azulada, ou seja, aquela vítima ou aquele paciente, ele começa a ficar cianótico, típico de regiões muito frias, chegando ao extremo de cortar a circulação para aquela região e instalar-se ali um processo de gangrena, por exemplo. Ou seja, de necrose do tecido, que seria uma hipótese de geladura, uma queimadura correspondente a 4º grau, só que no frio, chamada de geladura. Tudo isso por quê? Pela intensa vasoconstricção comandada pelo hipotálamo. Então quem vai determinar esse processo de sudorese ou não, vasodilatação ou vasoconstricção, jogando sangue para a periferia, jogando sangue para a parte interna, é o hipotálamo. Joga na tela, por favor. O hipotálamo, ele vai estimular tremores musculares. Então o hipotálamo, que está na base do encéfalo, ele vai comandar, ele vai liberar mediadores químicos, acetilcolina, por exemplo, que vai cair na fenda sináptica, na junção neuromuscular, e o aumento de acetilcolina na região da fenda neuromuscular vai fazer com que os canais de cálcio da célula muscular se abram, ocorram potenciais de ação, aquela célula se despolarize da sua membrana, essa despolarização da membrana celular vai fazer com que as fibras de actina e miosina se entrelacem entre si, o músculo contraia involuntariamente e você vai começar a tremer. E você treme com que finalidade? Produção de calor. Quem está comandando tudo isso é o hipotálamo pelo aumento da liberação da fenda sináptica de um mediador químico que é a acetilcolina, fazendo abrir os canais de cálcio, acetilcolina dependentes, aumentando a saída de potássio e entrada de cálcio, gerando potencial de ação na membrana muscular, gerando uma despolarização da membrana. Essa despolarização faz com que a actina e miosina, eu expliquei isso já em aulas passadas, ou melhor, desculpa, eu vou explicar isso detalhadamente, que é a bioquímica da contração muscular na aula de tanatologia forense. Na aula de tanatologia forense eu vou explicar detalhadamente, quimicamente, a contração muscular e o relaxamento muscular, porque isso vai ser importante no processo de eventos cadavéricos pós-mortem, a rigidez cadavérica, que foi uma questão que caiu em delegado de São Paulo. Então eu vou falar sobre isso. Mas aqui de forma muito rápida, não preciso memorizar agora, nem entender agora. Eu vou explicar, vai ter uma aula só para falar sobre isso. Nós vamos, então, entender por que esses tremores aumentam. Aumentou o tremor porque aumentou a liberação de acetilcolina, que é
um estímulo, uma substância química que faz abrir na fenda neural, faz abrir os canais de cálcio, o cálcio entra para dentro da célula, gera então uma contração muscular, mas eu vou explicar tecnicamente, mais tecnicamente do que isso, numa aula própria. Quem está comandando tudo isso? Quem está comandando tudo isso é o hipotálamo. Joga na tela. Ora, o estímulo à tireoide, que é outra glândula que vai aumentar a secreção de determinados hormônios, como o hormônio T3, como o hormônio T4, que vão fazer com que o metabolismo fique acelerado. E esse metabolismo acelerado tem a função de aumentar a quantidade de produção de calor, de energia. Quem está comandando isso? O hipotálamo. Altera o ritmo respiratório. Ora, você vai respirar mais rapidamente. Muitas vezes de forma involuntária, porque o hipotálamo está traçando comandos de contração dessa musculatura que é musculatura intercostal. Essa musculatura aqui intercostal contraindo e relaxando mais rapidamente, os movimentos do pulmão de extensão e retração vão ser maiores. Aumenta o ritmo cardíaco, aumenta a frequência cardíaca. O coração começa a bater mais rápido, ele bate ali de 60, 70, 80, vai bater em 90, 110, 120 batimentos por minuto. Para quê? Porque o sangue circule mais rápido. Circulando mais rápido, ele vai mais rápido para a periferia. Indo mais rápido para a periferia, o processo de sudorese aumenta, porque eu tenho mais água chegando da periferia do corpo. Água para quê? Para evaporar e levar calor no corpo. Essa água está onde? Está no plasma, que é a parte líquida do sangue, que tem que ir para a periferia. Para isso eu preciso aumentar o ritmo cardíaco. Para isso eu preciso aumentar o ritmo respiratório. Quem é que está comandando tudo isso? O hipotálamo. Então, senhores, problemas no hipotálamo vão gerar um estado para o higino de insolação. E a morte pode se instalar por hipertermia, porque sendo animais homeotérmicos, nós precisamos desses mecanismos de controle narrados para que a nossa temperatura se mantenha ali entre 36,5 e 37,5 graus Celsius. A partir de 37,5, você já tem uma febrícula. Febrícula é uma pequena febre. Esse sufixo ícola em medicina significa pequeno, uma febrícula, uma pequena febre acima de 38 já é considerado um estado febril, ou seja, a temperatura hipotalâmica aumentou para 38 graus Celsius, ele vai deflagrar mecanismo de controle. Acima de 41, 42 graus já começa a ter risco iminente de morte. Por quê? Porque as proteínas vão se desnaturar, as enzimas são feitas de proteínas que se desnaturam e determinadas reações químicas que mantêm a vida rígida acontecendo acabam por se perder e a morte pode ocorrer a qualquer momento. Então, senhores, tudo isso por quê? Porque há um problema de hipertermia, ou seja, dentro daquele controle da temperatura, algo falhou naquela forma de controle do organismo, né? Aqui uma imagem do hipotálamo, os locais onde o hipotálamo atua, ok? Então note, olha, se eu tenho resposta ao frio, aumenta a atividade, a secretação de determinados hormônios. Eu vou partir para os tremores, vasoconstricção, para que o sangue vá para a parte interna do corpo e não perca calor, porque eu tenho que conservar calor. Já nas temperaturas mais elevadas, eu tenho taquipneia. O que é taquipneia que está aqui no slide? Aumento da frequência respiratória. Taquicardia, aumento da velocidade de batimento do coração. Eu tenho sudorese, já expliquei. Eu tenho vasodilatação cutânea. Então volta para mim. No frio, vasoconstricção. No calor, vasodilatação. No frio, tremor. No calor, sudorese. No frio, hormônios para manter o calor na parte interna do corpo. No calor, taquipneia. Taquicardia, aumento do ritmo respiratório, aumento da frequência cardíaca. Tudo isso para controlar a temperatura, ok? Finalizando esse bloco, senhores, vale lembrar que o professor Higino Carvalho Hércules, no livro dele, ele vai dizer o seguinte: cuidado, OBS, livro do Higino, cuidado com os recém-nascidos. Com os recém-nascidos. Os recém-nascidos, segundo o Higino, por óbvio, não são animais homeotérmicos, ou melhor, desculpe, não são animais persilotérmicos. Só que os recém-nascidos, eles não têm ainda todo o seu sistema de termorregulação completamente formado. Então, por isso você precisa, se está muito calor,
o bebê recém-nascido, você tem que tirar as vestes dele. Ou seja, deixar o máximo de despido possível. Se tiver um lugar muito quente. Se tiver um lugar muito frio, ou pelo menos que nem que seja muito frio, mas de uma temperatura já acima do normal aceitável, você tem que colocar uma mantinha, você tem que colocar um cobertor, você tem que colocar uma gorrinha de pagão. Por quê? Porque ele não tem ainda, como nós adultos temos, o seu sistema termorregulador completamente formado. Então, os seus instrumentos de regulação térmica não são ainda tão perfeitos quanto em determinados, na fase adulta, ou seja, em fase mais avançada na primeira infância, na criança. Então eu estou falando do recém-nascido. Aí o Higino, no livro dele, se você for ler esse capítulo, ele vai dizer que eles funcionam como animais pecilotérmicos. Não significa que eles sejam animais pecilotérmicos. Eles funcionam, eles são animais homeotérmicos. Mas os seus mecanismos ainda não estão totalmente preparados. Logo, os fatores exógenos de controle, porque o fator endógeno ainda não está tudo pronto, o fator exógeno de controle deve ser deflagrado com mais frequência, com mais cuidado. Tudo bem? Então estou chegando ao final desse bloco. No próximo bloco continuaremos examinando lesões e morte por energia térmica. Aguarde seus lá. Um abraço e com Deus.